Hoje nós vamos falar sobre a beleza do rosto, nós vamos falar sobre sobrancelha. A sobrancelha que é a moldura do rosto, é a nossa convidada, é a Célia Guise, ela que é dermopigmentadora e designer de sobrancelha, vai nos dar uma aula sobre como deixar o nosso rosto harmonioso com a sobrancelha bem feita. Prazer ter você aqui, Célia. Vamos aprender um pouquinho com você sobre esse detalhe que é fundamental para a beleza do nosso rosto? Muito bem, Rose, isso aí, vamos sim. Bom, e a nossa convidada aqui, a nossa modelo é a Lilian, né? Que vai ter uma sobrancelha hoje maravilhosa, vai sair daqui premiada, hein, Lilian? Espera, né? Lilian, você pretende fazer o quê? Tua sobrancelha é natural? O que efeito você espera? Isso, na verdade, eu faço a sobrancelha normalmente, né, só com a pinça. Hoje eu vim aqui com uma expectativa de fazer o que normalmente a gente faz no dia a dia, que é preencher aqueles espaços que estão com falha, né, que não tem pelo ainda, com um lápis comum, um lápis para sobrancelha. E eu vim aqui na Célia pra gente tentar fazer a pigmentação para ver o resultado que eu faço mais natural. Então você quer uma coisa natural mesmo? Eu quero algo mais duradouro, que a gente já estava falando já, mais natural, que não fica aquela expressão pesada, tá? Que não fica aquela expressão marcada, né? Porque o maior medo que a cliente, no caso eu tenho, é que a sobrancelha fica aquele aspecto marcado, forte, bem desenhado. Eu quero uma coisa bem sutil, bem superficial mesmo. Bom, vamos falar então sobre isso também, essa naturalidade que a gente procura. Bom, mas antes de chegar na pigmentação, vamos falar do tipo de sobrancelha, Célia. A gente vê que existem vários tipos de sobrancelha. Antigamente, né, era muito comum aquela sobrancelha fininha, bem marcadinha no tempo, eu lembro no tempo da minha mãe, né, aquelas sobrancelhinhas fininhas, redondinhas. Hoje, existe um padrão, a sobrancelha tem que ser quadrada, grossa, como tem que ser? Que nem a Lilian quer uma sobrancelha natural. Você falaria, olha, Lilian, o que está na moda é um tipo de sobrancelha? Existe isso? É a questão de moda. Então, assim, teve-se uma época que a sobrancelha era bem fininha, no caso, né? Até, assim, essas clientes de hoje que vêm da época, vamos dizer assim, essas que têm acima de 50 anos, a maioria, dificilmente você vai pegar uma pessoa que tem a sobrancelha mais grossa, porque ela viveu a época, a moda das sobrancelhas bem finas, que tirava-se uma linha, vamos dizer. Então, essas é essencial a micropigmentação para conseguir se chegar no desenho, né, atual. E o que acontece? A moda hoje, na verdade, assim, não é questão de moda. Hoje em dia, as pessoas elas procuram ser o mais natural possível, mas dentro de um designer bacana e que você fique, vamos dizer assim, você desenha ela de acordo com a estrutura óssea do rosto da pessoa, entendeu? Então, por isso que existe esses cursos que a gente faz hoje para estar se adaptando e saber exatamente qual é a estrutura óssea que cada cliente vai te dar para você fazer aquele desenho. Mas a tendência não é uma coisa mais uma linha fina, né? Apesar que eu já vi gente com uma sobrancelha mais fina. Dependendo da estrutura óssea dela, até vale a sobrancelha mais afinada. Depende também da estrutura óssea dela. Você faz essa avaliação da estrutura óssea dela para saber qual vai ser a espessura da sobrancelha dela. Quando a pessoa, ela tem uma sobrancelha, vamos dizer assim, normal, ela vem pra gente fazer um designer, ela tá com aquele excesso de pelos. Ali você já vai ter uma noção mais ou menos se ela propõe ou não um tipo de sobrancelha mais grossa ou mais fina. Então, assim, o que eu falo? A questão da estrutura óssea é a altura da sobrancelha, as medidas, vamos dizer, de altura. Porque tem gente que tem uma sobrancelha assim, a estrutura óssea dela é uma sobrancelha de uma testa mais reta. Ela não te dá a estrutura para você levantar, vamos dizer assim. A maioria das pessoas hoje, elas querem ter uma sobrancelha mais alta, entendeu? Então, assim, que dá um aspecto de mais feliz, de chegar, sabe aquela coisa assim, mais... Upgrade. Upgrade, exatamente. Só que assim, ó, não é todo mundo que tem a estrutura que vai
dar essa proporção para a pessoa, entendeu? Então, melhor não fazer. Porque o que acontece? Foi o que eu estava falando agora há pouco. Tem pessoas que pigmenta, independente dela ter ou não uma estrutura óssea, ela pigmenta aquela sobrancelha alta se ela não tem essa expressão, vamos dizer. O que acontece? A pessoa vai voltar ao estado normal da expressão e ela vai continuar com aquele olhar assim alto, mas fica estranho, entendeu? Na verdade, não é uma coisa que combina com o rosto dela. Então, o que acontece? Por isso que a gente tenta fazer essas medidas. Se for possível, dentro da estrutura óssea dessa cliente, a gente faz sim essa altura. Senão, tem que manter o que cada uma vai te dar como o natural dela. Dentro do seu padrão mesmo. Exatamente, do desenho da face da pessoa. Bom, para você aprender tudo isso, antes de ser uma dermopigmentadora, você tem que aprender muito, então, dessas medidas, tem que aprender tem que saber de desenho, o que combina e o que não combina? É assim, antes, eu aconselho o seguinte, antes de você aprender a fazer uma dermopigmentação, você tem que trabalhar antes como designer de sobrancelhas. Então, assim, você sabendo fazer um bom desenho da sobrancelha, a micropigmentação vai ser uma técnica que você vai aplicar depois dentro daquele desenho. Aí você já facilita mais. Porque, assim, na verdade, assim, se você vai aprender a micropigmentação antes, sem saber fazer um desenho, o que vai acontecer? Micropigmentação você pode fazer em qualquer lugar, entendeu? Mas assim, se você não souber um bom desenho, não vai ficar uma qualidade bacana, entendeu? Então, a gente vê muito isso hoje. Eu canso de conversar com pessoas que fica triste, tá deprimido por causa do desenho. Uma técnica, às vezes, muito forçada, um tom muito escuro para tom da pele. Então, tem pessoas assim que chegam a ficar totalmente desesperada, entendeu? Então, por isso que é o fundamental você balancear as duas coisas, saber fazer um bom desenho e saber qual é a tonalidade do pigmento que você vai aplicar para cada cor de pele. Então, tem que dominar a técnica e o desenho. Exatamente, as duas coisas. Agora, a Lilian vai passar pela técnica dermopigmentação. Queria saber qual técnica que você vai aplicar nela. Então, Rose, na verdade, hoje fazem 4 anos que eu trabalho somente com essa microblading, que é a técnica da fio a fio. Eu já até fiz um outro curso anterior e, assim, vou ser bem sincera, eu não conseguia desenvolver legal esse trabalho, porque eu achava que ficava muito artificial. Então, depois que eu fiquei sabendo da técnica fio a fio, eu consegui desenvolver muito mais trabalho hoje, porque é uma coisa assim que eu não gostava muito desse ar artificial, entendeu? Então, hoje eu trabalho somente com a microblading. O que é microblading? É a técnica fio a fio, com impulsos manuais, que é a técnica japonesa. E ela desenha fio por fio a sobrancelha? Fio por fio. Antes eu faço o designer, né? Dependendo que é o que eu comentei agora há pouco da estrutura óssea, o que ela tem de fios e tal. O que falta, eu vou complementar com esses fios eles são super finos, que ficam idênticos aos fios naturais, praticamente idêntico. Então, assim, eu mostro para a cliente se ela gostou do desenho, porque não basta só eu gostar como técnica e tal. Então, o cliente também, o principal é o cliente sair satisfeito com o trabalho, entendeu? Então, isso aí eu mostro, a cliente gostou, exatamente assim, então a gente faz. Beleza. Agora, no segundo bloco, você vai acompanhar a transformação da Lilian com a técnica microblading.